No domingo passado, eu falei sobre o tema pequenos grupos saudáveis, pela manhã. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre este assunto. O texto que vai nos conduzir no começo desta mensagem é aquele conhecidíssimo texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Você pode acompanhar aqui na tela, ou se preferir, pode abrir a sua Bíblia e ir grifando aí este texto que é tão desafiador e ao mesmo tempo empolgante. Atos capítulo 2, versículo 42, nós lemos assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Quando eu li esse texto, mais uma vez esta semana, eu me lembrei do que aconteceu aqui anteontem, à noite. Nós tivemos aqui uma programação que reuniu, eu creio que uns 160 casais, mais ou menos, né, Alexandre? Nosso templo estava quase cheio, muitos casais estiveram aqui. E depois nós tivemos um momento lá atrás de lanche, que cada um trouxe um prato e não faltou comida para ninguém. O refrigerante quase faltou, porque no final eu tomei Fanta uva, né? Então, quando você toma Fanta uva no final, é porque, né? Mas o fato é que foi um tempo muito gostoso. E o culto aqui terminou por volta de 10 da noite, e 11h30 da noite ainda tinha muita gente por aqui. Eu fiquei pensando, esse pessoal está animado mesmo, né? Por que aconteceu tudo isso? Não foi por um acaso. Na verdade, por trás de toda essa movimentação, de muitas pessoas novas, pessoas chegando, há algo que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Alguns irmãos participaram de um curso que acontece num contexto de um pequeno grupo. É o que acontece num pequeno grupo saudável. Alguns irmãos fizeram o curso Casados para Sempre. Nesse curso nós temos, então, um casal que lidera, um casal auxiliar, e as pessoas, de fato, são cuidadas e abençoadas nessa convivência, e cria-se um laço muito forte de relacionamento e de crescimento na palavra de Deus. Então, praticamente todos os participantes deste curso estavam aqui, nós ouvimos testemunhos, e o que eu percebi aqui foi exatamente aquilo que, numa certa medida, aconteceu lá em Jerusalém. Os irmãos se reúnem na grande congregação, celebram juntos, mas por detrás disso, ou ao mesmo tempo, acontecem reuniões em grupos menores, onde esta comunhão que nós cantamos aqui agora há pouco, que nós falamos, né, que amamos o irmão, que servimos os irmãos, de fato acontece. Como eu falei no domingo passado, esta comunhão que Deus planejou para a sua igreja, dificilmente ela acontece de forma plena, apenas num ambiente como esse, de uma grande celebração. E essa ideia de pequenos grupos não é uma coisa nova. No domingo passado, somente relembrando, nós vimos que pequenos grupos têm as suas raízes lá na igreja primitiva. As igrejas nascentes, elas se formavam nas casas, em grupos menores. Nós vimos aqui nesse texto que nós acabamos de ler que a igreja ela tinha os seus encontros no pátio do templo e tinha as reuniões nos lares. É exatamente nesse contexto dos pequenos grupos que acontece a comunhão verdadeira. É mais do que simplesmente uma reunião semanal. É vida na vida, é contato, é telefonema, são encontros em grupos menores, onde de fato nós estabelecemos vínculos mais fortes uns com os outros e com Deus. Falamos também que tanto lá na igreja primitiva, quanto em muitos contextos, um pequeno grupo saudável, ele não é um grupo fechado, ele é um grupo que se abre para receber novas pessoas.
Tanto pessoas da própria igreja, que ainda não estão engajadas num pequeno grupo, quanto também, idealmente, pessoas que nós estamos conduzindo a Jesus, nossos amigos, pessoas que nós desejamos que tenham um compromisso verdadeiro como discípulos de Jesus. Então, quando uma pessoa entra para a igreja, tendo já passado por um pequeno grupo, ela já entra, na verdade, muito integrada. E quando uma pessoa que faz uma decisão por Cristo num culto público aqui conosco vai para um pequeno grupo, ela tem uma grande possibilidade de efetivamente acelerar o seu crescimento espiritual, porque ela não se sente sozinha em sua caminhada cristã. Mas para que tudo isso aconteça, para que um grupo seja realmente saudável, é necessário que haja um comprometimento dos membros do grupo com o seu grupo. Porque às vezes a pessoa diz, eu pertenço ao grupo fulano, pertenço ao grupo tal. Mas às vezes, por pequenas coisas, ela deixa de estar interagindo no grupo. Ela começa a faltar às reuniões. E ela só aparece 1 ou 2 vezes por ano, lá na primeira reunião e na reunião de confraternização no Natal. Ela se sente, ela acha que está fazendo parte do grupo, mas apenas tem ali o seu nome. Então, o desafio que nós propusemos na semana passada, e que a gente continua falando sobre ele hoje, é esse seu envolvimento, seu engajamento real num pequeno grupo, porque nós entendemos que esse é um projeto de Deus, não é simplesmente uma boa ideia humana. E o que nos une? Eu quero falar então hoje sobre algo que deve acontecer num pequeno grupo saudável e alguns outros desafios que nós temos para que possamos formar de fato pequenos grupos que sejam saudáveis. O primeiro aspecto que eu quero destacar tem a ver com o primeiro versículo aí que nós lemos no texto. Depois do apóstolo Pedro pregar e haver aquele grande avivamento, as pessoas cheias do Espírito Santo, as pessoas empolgadas com a mensagem que ouviram, desejando conhecer a Jesus, que é apresentado como Messias prometido. A Bíblia diz que essas pessoas se dedicavam ao ensino dos apóstolos. É assim que Lucas começa a descrição da igreja que está se formando. Esses primeiros professores, por assim dizer, foram os apóstolos. Essas pessoas tiveram um privilégio muito especial. Eles conviveram com Jesus bem de perto durante 3 anos. Podemos dizer, sem medo de errar, que esses 12 apóstolos fizeram parte do primeiro PG, o PG de Jesus. Então Jesus interagiu com eles, viveu com eles e ensinou para eles quais eram os valores do reino de Deus. E nós vemos então os novos convertidos agora tendo esse contato com esse grupo do PG de Jesus. É interessante que essas pessoas experimentaram algo de muito sobrenatural. A manifestação do Espírito Santo naquele primeiro momento foi muito forte. Houve milagres, muitas coisas acontecendo. Mas eles não se contentaram em ver essas manifestações sobrenaturais. Eles não se contentaram em vivenciar uma experiência mística. Eles quiseram saber o que Jesus realmente ensinou. Eles quiseram conhecer mais sobre Jesus. E aí então nós temos a doutrina que é ensinada. O conhecimento da palavra de Deus é fundamental para que você, de fato, possa crescer espiritualmente. Não basta você dizer, Senhor, eu quero ter aqui uma experiência de sentir a Tua presença, eu quero sentir assim meu corpo arrepiando, eu quero chorar. Nada de errado com isso, mas você não vai crescer espiritualmente se depender apenas desse tipo de experiência. Você precisa, meu irmão, minha irmã, conhecer, de fato, o que Jesus ensinou, conhecer a doutrina dos apóstolos. Como é que nós podemos conhecer a doutrina dos apóstolos? Nós não temos mais apóstolos naquele sentido que os primeiros apóstolos surgiram, embora algumas pessoas hoje se auto-intitulem apóstolos. Apóstolos com autoridade comparável àqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, como Pedro, João e Paulo. A maneira que nós temos de nos submeter ao ensino do Novo Testamento é através do ensino que os apóstolos deixaram. E esses ensinos estão registrados aqui no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos este ensino dos apóstolos. Um ensino que tem como foco a pessoa de Jesus. Na verdade, o primeiro sermão que foi pregado ali, pelo apóstolo Pedro, ele foi uma exposição muito clara dos projetos de Deus e quem é Jesus. E eu fico impressionado com esse sermão de Pedro, porque Pedro não era uma pessoa que tivesse uma grande cultura acadêmica.
Pelo contrário, ele era um pescador, um homem simples. Eu posso deduzir que ele foi adquirindo esse conhecimento das Escrituras, especialmente a partir da convivência com Jesus. Ele foi despertado para estudar a Bíblia, para estudar o Velho Testamento, a partir dessa convivência com Jesus, porque ele foi percebendo que Jesus se referia muitas vezes à lei de Moisés, que era a Bíblia deles. Há até uma ideia, não estou dizendo que isso está na Bíblia, viu, por favor, mas eu vi um seriado interessante dizendo que Pedro era analfabeto e ele aprendeu a ler durante aquele tempo com Jesus. E que Maria Madalena, que era uma moça mais instruída, uma mulher mais instruída, foi que ensinou que ele pudesse ler e aprender. Não estou dizendo que isso está na Bíblia, mas o fato é que, de alguma maneira, naqueles anos, ele se aprofundou no conhecimento das Escrituras. Porque quando ele prega o sermão no dia de Pentecostes, ele faz muitas referências a Jesus como Messias, citando inclusive vários textos e várias passagens dos profetas, citando o projeto de Deus a partir do Antigo Testamento. Nós, então, somos desafiados a conhecer quem é Jesus, a conhecer a doutrina dos apóstolos e fazer essa mesma conexão com aquilo que está escrito no Antigo Testamento. E como é que nós podemos absorver esse conhecimento? O conhecimento bíblico, ele chega para nós de várias maneiras. Ele pode chegar através do seu estudo pessoal da Bíblia, porque hoje em dia temos todos acesso fácil à Bíblia em diferentes formas e versões. Nós podemos ter acesso à palavra de Deus participando de uma classe da escola bíblica dominical. Nós temos acesso à palavra de Deus participando de um culto como esse, ouvindo uma exposição da palavra. Mas algumas dessas formas têm também algumas limitações. Porque de repente surge uma dúvida, surge um questionamento. Ou talvez o pastor faz aqui um sermão, traz um desafio, mas você não sabe exatamente como é que isso se encaixa na sua vida, na sua realidade pessoal. Então existe um outro ambiente onde todos podemos e devemos estudar a palavra de Deus, que é exatamente num pequeno grupo. Há uma diferença entre o ensino que é ministrado na escola bíblica, o ensino que é ministrado aqui do púlpito, e o ensino no pequeno grupo. Porque geralmente essas outras maneiras de ensino, não há tanto uma possibilidade de troca e de interação na mesma medida que acontece no momento que você se reúne num círculo em que cada um compartilha como ele se sente, como ele se coloca diante daquela palavra que está sendo exposta. O ensino, ele fortalece a fé, o ensino unifica, o ensino bíblico nos ajuda a compreender os propósitos de Deus para a nossa vida e nos desafia. Num pequeno grupo, então, nós somos desafiados a ter um ensino prático. Nós não vamos estar estudando ali pontos teóricos, pontos de discussão teológica difíceis, questionamentos. Não, nós vamos ali partir daquilo que é básico, daquilo que é de fácil entendimento. E vamos verificar como é que esta realidade está, de fato, se aplicando à nossa vida hoje. Como é que está nos ajudando a ser um melhor profissional, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma pessoa que serve a Deus com mais alegria. Como é que podemos desenvolver os dons? Então, esse ensino bíblico que acontece no pequeno grupo, ele tem essa característica. Não envolve um grande aprofundamento teológico, mas nos ajuda a compreender quem é Jesus, como podemos servi-lo de forma prática no nosso dia a dia. Uma das razões do sucesso dos grupos do Casados para Sempre é exatamente esta. Porque há um ensino sólido da palavra de Deus, mas não apenas um ensino claro e sólido da palavra de Deus, mas também um desafio para a prática. Esta é uma grande razão desse curso e deste formato ter tanto impacto na vida dos participantes. Cada um é desafiado. Olha, durante esta semana, você e o seu cônjuge vão atuar, vão agir desta maneira. São confrontados com a sua prática diária. Ainda que a pregação aqui tenha o objetivo de fazer você fazer alguma coisa, mas no pequeno grupo isso se torna ainda mais forte. Existem, inclusive, algumas igrejas em que o conteúdo bíblico que é ministrado, na verdade, é uma reflexão, é uma aplicação da mensagem que o pastor prega no domingo. O pastor pregou, como é que isso se aplica agora na nossa vida? É uma estratégia. Mas independente do conteúdo, se é o conteúdo que o pastor pregou no domingo, se é um outro livro, se é outro assunto,
precisa ter base na palavra de Deus e precisa ter partilha. Por isso é que nós oferecemos aos nossos líderes de PG na igreja material de boa qualidade, com fundamentação na palavra de Deus. O importante no pequeno grupo é você evitar criar polêmicas, discussões teológicas, teóricas, mas, pelo contrário, ver como é que este estudo me ajuda a ter uma cosmovisão cristã e me ajuda no dia a dia. O estudo da palavra de Deus é importante para que a conversa não derive para outros temas em que não há união. Se você começar a discutir política no pequeno grupo, ideologia e tantos outros assuntos, certamente surgirão dissabores, divisões e conflitos. Jesus Cristo disse: o estudo da sua palavra é importante para que possamos permanecer, para que possamos ser verdadeiramente seus discípulos. Ele diz: permaneçam na minha palavra. E aí nós temos então esse desafio da permanência na palavra de Deus, o desafio da comunhão cristã. Quando você pensa em comunhão, que vem à sua mente? Quando você pensa em comunhão no pequeno grupo, talvez algumas pessoas pensem: bem, eu vou lá para o pequeno grupo, nós vamos cantar, nós vamos orar uns pelos outros, vamos estudar a Bíblia, e depois nós vamos ter um momento de comunhão. E para alguns o momento de comunhão é o momento que você lancha, né? Seja uma pipoca, seja uma lasanha, alguma coisa assim especial ou mais simples, não importa, é o momento dos comes e bebes. Não, meus irmãos, esse momento é importante também, mas a comunhão transcende isso. Na verdade, quando você fala em comunhão, a ideia é de você ter algo em comum com a outra pessoa. Quando diz eu tenho comunhão com aquela pessoa, eu tenho uma sintonia, você tem algo que é comum. E o que nós temos em comum? Nós temos em comum muitas coisas, dentre elas a crença na autoridade da palavra de Deus. Então, quando você diz isso que está sendo ensinado aqui é a palavra de Deus para mim hoje, e o outro irmão também crê da mesma maneira, e a outra pessoa também crê da mesma maneira, nós estamos tendo algo em comum, que são os valores que vêm da palavra de Deus. Nós temos em comum o desafio de colocar em prática esses valores. Esta é a comunhão mais profunda que acontece num pequeno grupo. Quando nós cremos na mesma palavra, quando nós partilhamos a mesma palavra, quando nós dizemos como é que essa palavra está fazendo diferença na nossa vida. Um pequeno grupo, então, saudável, há esta comunhão. Comunhão no sentido de compreensão das Escrituras e concordância de que aquilo é a palavra de autoridade para a nossa vida. E há um outro aspecto importante também. No pequeno grupo, nós temos a oportunidade de partilha, nós temos a oportunidade de dizer como é que essa palavra se aplica à minha vida, como é que eu entendo esse texto. E nesta dinâmica, nós ouvimos alguns testemunhos. Talvez você pode ouvir um testemunho um tanto equivocado, de alguém que não está sabendo como aplicar aquela palavra de Deus à sua vida. Aí você pode corrigir, ajudar. Mas existe também a possibilidade de você ver como é que aquela palavra de Deus está sendo aplicada na vida de um cristão maduro. E aquilo é uma inspiração para você. Lá no pequeno grupo dos casais, isso é muito comum. O líder estuda antes do texto, analisa, ele vai compartilhar como é que ele está praticando aquela verdade na vida dele. E aquele exemplo vívido e pessoal e atual inspira os demais participantes do grupo. Então, tudo isso acontece de uma forma mais efetiva num contexto de estudo da palavra de Deus num pequeno grupo, do que, por exemplo, numa grande congregação como esta. Muito bem, se o grupo vai estudando a palavra de Deus, se o grupo vai interagindo e vai compreendendo os desafios da palavra de Deus, esse grupo vai entender que não pode ficar fechado em si mesmo. Que esse grupo precisa receber novas pessoas. E quando ele recebe novas pessoas, se isso vai acontecendo de uma maneira muito natural, você trazendo os seus amigos que não são cristãos, você trazendo outros irmãos da igreja, esse pequeno grupo vai deixar de ser um pequeno grupo. Ele vai chegar a 30, 40, sei lá quantas pessoas, um grupo bem expressivo. E aí, então nós temos um outro desafio, que é o desafio da multiplicação do grupo. Pequenos grupos saudáveis, na verdade, eles devem se multiplicar, seja exportando membros para outros grupos, seja formando novos grupos.
E aqui nós temos, então, um grande desafio, um grande nó, uma situação realmente um tanto difícil, especialmente no nosso contexto, porque nós temos pequenos grupos na nossa igreja há muitos anos. E durante anos e anos e anos, a gente sempre enfatizou o pequeno grupo como sendo apenas um instrumento de comunhão. E quando a gente tem um vínculo muito grande com aqueles irmãos, a gente não sente vontade de ficar longe deles. A gente quer continuar naquele mesmo grupo, a vida toda. Mas, na verdade, nós temos que, ao mesmo tempo que amamos os irmãos e desenvolvemos essa comunhão contínua, nós devemos estar abertos para receber novas pessoas e ampliar esses horizontes. Então, nós temos que ver, quando um grupo cresce, ele não precisa se dividir, porque essa ideia da divisão é muito ruim, mas ele vai se multiplicar. E aí nós temos, então, um desafio, porque é difícil, às vezes, essa multiplicação. Queremos continuar com aquelas mesmas pessoas. Mas se nós entendermos que multiplicar um grupo não significa cortar vínculos com aquelas pessoas, que existem outros espaços, outros ambientes, outros lugares onde você pode continuar interagindo com aqueles irmãos, então isso já traz uma certa força. E eu fiquei pensando, o que aconteceu com o PG de Jesus? O que aconteceu com aquele grupo de 12 irmãos? Na verdade, alguns pegam tanto esse PG de Jesus como modelo, que eles até criaram, alguns anos atrás, uma estrutura e uma nomenclatura em cima disso, dizendo, olha, a igreja tem que se estruturar em cima de 12 pessoas, o famoso G12. E se passar dos 12, então tem que multiplicar, tem que aumentar, e aí você tem que se esforçar para ter grupo de 12, porque 12 é um número mágico, sagrado. Não, meus irmãos, não tem essa questão de ter um número específico. Né? Obviamente, você não pode falar em 50 pessoas como sendo um PG. 30 pessoas já é um número muito grande, mas o importante é o princípio. Um princípio que possibilite, de fato, uma comunhão efetiva de um grupo menor. E se o PG é saudável e vai crescendo, em algum momento ele vai ter que se multiplicar para que ele possa continuar tendo a mesma efetividade no atendimento, no cuidado individual dos seus membros. Eu fiquei pensando no PG de Jesus. PG de Jesus teve um sujeito que saiu fora, que não deu fruto, não transformou outro PG, que foi Judas. Né? Imagina, se até em Jesus teve um dessa maneira, conosco também não vai ser diferente. Né? O fato é que aquele PG de Jesus se multiplicou em milhares de PGs, centenas de PGs em Jerusalém. E quando aqueles irmãos estavam em Jerusalém, felizes da vida, dizendo, nós vamos ficar aqui entre nós os judeus, Deus permitiu uma perseguição que espalhou aqueles cristãos por todo lugar do mundo. E eles foram indo para outras cidades e formando ali novos PGs que se transformaram em igrejas, as primeiras igrejas cristãs no primeiro século, em diversos lugares do mundo. Nós não precisamos esperar perseguição para que possamos formar mais PGs. Eu espero que não, né? Nós podemos já compreender a necessidade desta multiplicação saudável e amigável. Devemos, então, entender que um PG, quando ele cresce muito, ainda que seja gostoso ter todos aqueles irmãos aqui, ele se torna muito limitado no acolhimento a novas pessoas. Não temos que ter aquela angústia que alguns têm, dizer, com tantos meses, com um ano, tem que multiplicar de qualquer maneira. Não. O processo tem que ser muito natural. E há um outro fator para que isso aconteça de uma forma tranquila, sem traumas, ainda que de forma desafiadora. Pequenos grupos saudáveis, eles são liderados por cristãos em crescimento espiritual. Isso é muito importante. Sabe qual é o nó de muitas igrejas que adotam esse princípio de pequenos grupos, células, etc., e querem fazer isso a todo custo? É porque muitas vezes esse novo PG, ele não tem um líder ou líderes que estejam realmente capacitados. Líderes que tenham tanto o preparo para ministrar, quanto a vida espiritual necessária para que possam liderar a igreja do Senhor Jesus. Porque o que acontece de fato é uma liderança. Quando nós temos esses líderes, por exemplo, do MMI, que fazem um trabalho realmente de muito cuidado, eles estão pastoreando a igreja do Senhor Jesus Cristo juntamente comigo. Eles estão ministrando a igreja do Senhor Jesus Cristo juntamente comigo. E essas pessoas precisam estar muito bem preparadas. No caso, por exemplo, do MMI, para vocês terem uma ideia, esses líderes eles têm uma preparação prévia e têm uma preparação contínua ao longo de todo o tempo em que eles estão ministrando.
E depois, então, o ciclo se encerra e alguns grupos novos se abrem, com esses líderes já preparados e novos líderes sendo capacitados. O que nós queremos colocar aqui, então, meus irmãos, é que para que a igreja possa, de fato, alcançar muitas pessoas através dos pequenos grupos, esta multiplicação não pode ser precipitada, ela não pode ser feita para bater uma meta, ela tem que ser feita na medida em que Deus vai levantando entre nós e vamos preparando novos líderes. Não apenas novos líderes, porque uma pessoa diz, eu quero ser líder, eu acho legal ser líder. Não, é alguém que está sendo preparado e talhado e desafiado pelo Senhor no seu crescimento espiritual. Veja só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que é líder de uma nova comunidade. E como eu disse, muitas daquelas comunidades eram comunidades pequenas no seu começo. Veja só a instrução que Paulo dá a Timóteo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isto mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Então, o que se requer de um outro líder, de um novo líder? Se requer fidelidade, se requer idoneidade. Porque um líder que não tem uma caminhada com Deus, ao invés de abençoar um grupo, ele vai afundar o grupo. Um líder que não tem um bom testemunho cristão, ele vai contaminar o grupo. Assim como uma célula cancerígena, ela destrói o organismo, assim também um líder que não tenha vida com Deus, que não tem um bom testemunho cristão, o seu grupo vai caminhar com ele para o que é ruim. O seu grupo vai se mirar num exemplo negativo, destrutivo. Líderes que não caminham com Deus, muitas vezes se rebelam contra a liderança da igreja, contra o pastor, se tornam, na verdade, um gueto de resistência aos projetos de Deus para a igreja, para o reino, ou então levam as pessoas a um comportamento liberal. Imagine, por exemplo, um líder de pequeno grupo que acha normal sair com o seu grupo para tomar cerveja, para fazer uma farra, para fazer um programa que não é compatível com os valores da palavra de Deus. Imagina um líder que não estuda a palavra de Deus, que não conhece aquilo que é ensinado na sua igreja e desvia-se por doutrinas as mais esdrúxulas. Isso representa um problema muito sério. Exatamente por uma liderança não capacitada, é que infelizmente algumas igrejas tiveram grandes perdas quando resolveram multiplicar os seus grupos, multiplicar as suas células, mas sem um preparo adequado de cada líder. Então esse é um cuidado que nós estamos tendo e pretendemos ter. Mas nós não somos capazes de adivinhar o que acontece na vida de cada irmão, de cada líder. Por isso, cada líder precisa ter humildade para reconhecer, eu estou numa trilha de crescimento espiritual, porque os desafios para que nós possamos crescer espiritualmente são muito grandes em todo o Novo Testamento, são muito contínuos. Pedro, por exemplo, disse, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Escrevendo aquele jovem líder, ele diz, ninguém o despreze por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, na pureza, na fé. Medite essas coisas, dedique-se a ela, para que o seu progresso seja visto por todos, ou seja, um líder, seja um jovem, seja um adolescente, ele deve ser visto como alguém que está crescendo na fé, alguém que busca ter esse padrão de conduta e é respeitado e admirado por todos. E o líder antigo? E aquele líder que já tem muitos anos de caminhada na igreja? Esse também é desafiado. O apóstolo Paulo desafia a si mesmo, quando ele diz lá em Filipenses 3,12, não que eu já tenha alcançado ou recebido isso, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nada no universo, meus irmãos, exceto Deus, é estático. Deus permanece o mesmo, mas tudo está ou se desenvolvendo ou declinando. Com a nossa vida espiritual, o mesmo acontece. Se você estaciona, você começa a regredir. E a maioria das coisas está fora do nosso controle. Mas, num certo sentido, o que nós podemos decidir é eu vou crescer espiritualmente. Eu vou me aperfeiçoar, porque nenhum de nós já chegou naquele patamar que diz, olha, eu já cheguei num ponto que eu alcancei o máximo e estou aqui seguro nesse máximo. Eu li recentemente uma frase que eu achei muito interessante. Olha só o que diz.
A maioria de nós precisa aprender coisas novas todos os dias para manter-se à frente daquilo que esquece. Especialmente a gente, quando chega nessa idade que eu já estou, a gente começa a esquecer algumas coisas, né? E eu gostei muito dessa frase. Vou repetir para você não esquecer. A maioria de nós precisa aprender coisas novas todos os dias para manter-se à frente daquilo que esquece. E é importante que a gente não só aprenda coisas novas, mas que a gente também se disponha a relembrar aquilo que já aprendeu. Porque você pode aprender uma coisa, mas se você não fica lidando com aquilo todo dia, você esquece. Todos nós que somos mais velhos sabemos bem o que é isso, né? O filho, o neto, um jovem ensina para a gente alguma coisa ali na internet, a gente entendeu, praticou. Mas se passar 6 meses sem fazer aquilo, a gente esquece como é que faz. Se na área tecnológica é assim, em outras áreas da vida não é diferente. Por isso é que a gente precisa estar sempre relembrando e voltando a alguns temas, a alguns assuntos, para recordar a importância daquilo e como é que você coloca aquilo em prática. Então nós precisamos de líder com essa disposição de crescimento, de aperfeiçoamento pessoal. Por quê? Para que ele seja uma referência para os seus liderados. E aí então fica um desafio para você, meu irmão, para todos nós. Vamos orar pelos nossos líderes. Orar pelo líder do seu PG, orar pelo seu professor da escola bíblica, orar pelos seus pastores, para que nós possamos crescer espiritualmente. Porque se nós vamos crescendo espiritualmente, nós temos condições de ajudar vocês muito melhor no seu crescimento espiritual. E para nós, líderes, é o desafio do que o apóstolo Paulo falou. Eu já tenho tantos anos de estrada, mas eu ainda continuo prosseguindo. Eu ainda continuo buscando o aperfeiçoamento espiritual. Todos nós podemos melhorar a nossa liderança. Todos nós podemos ser melhores líderes de pequenos grupos, tendo Deus nos dado essa responsabilidade. Então o desafio de hoje é muito simples. Se você não faz parte de um pequeno grupo, chegou a hora de você, nesse ano, entrar num pequeno grupo. Não entrar apenas colocando o seu nome e indo na confraternização de Natal, mas efetivamente participando. Nós colocamos no boletim deste mês a relação dos pequenos grupos de nossa igreja. A maioria deles são PGs que eu chamo abertos, qualquer pessoa pode entrar. Nós temos aí o perfil. E depois do culto, você está desafiado a estar com a gente, passar ali no espaço do acolhimento, para você dar o seu nome, ou você identificar um perfil e ter o contato do líder desse PG. Você pode se apresentar, não se constranja, não é? Você não é um intruso no grupo. Quando você ligar para o líder, você vai dizer, o pastor pediu que eu ligasse, estou ligando em nome do pastor, não é? Não estou simplesmente me oferecendo. Então fica aqui o desafio. Quem sabe você diz, não tem nenhum PG perto da minha casa, nenhum com o perfil exatamente que eu quero, mas eu estou disposto a abrir a minha casa. Então você vai falar com o pastor Naum, para que a gente possa trabalhar, arranjarmos um líder, para daqui a um tempo abrirmos um PG na sua casa. Ah, pastor, eu já faço parte de um PG. Faz mesmo? Como é que está a sua participação? É tempo de você se comprometer em participar das reuniões. Sejam as reuniões semanais, dependendo do perfil do seu grupo, ou quinzenais. O importante é que você coloque isso como prioridade na sua agenda. Mas não apenas vá ao pequeno grupo. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para que você possa conduzir outras pessoas com você. Ah, eu vou fielmente, então não tem desafio para mim. Não, o desafio para quem vai fielmente é levar o seu amigo. É levar um parente, é levar alguém que você deseja que se torne um seguidor de Jesus. E você recebendo novas pessoas no grupo, esteja ali atento para as suas necessidades, para partilhar a palavra de Deus com essas pessoas. O nosso sonho, e eu creio que não é apenas o meu sonho, mas é o sonho de Deus para a nossa igreja. São pequenos grupos que multiplicam de uma forma saudável, com líderes que são referências, pequenos grupos onde há verdadeira comunhão, há cuidado mútuo e estudo da palavra de Deus. Posso contar com você para que esse sonho se torne realidade? Que Deus nos abençoe. Amém.